de hoje a gente vai falar sobre índices, tá? Pensando em arquivos. Tá? Então a gente viu esse tópico nas últimas aulas, né? E a gente viu que fazer busca é um problema, principalmente se você tem arquivos binários grandes, tá? E a gente podia usar algumas técnicas para acelerar isso. Tá? O hashing, tá? Ou fazer uso de um índice. A gente chegou a ver o índice linear, tá? Simples, ele é eficiente, tá? Só que aí você precisa, tá, dos dados estarem ordenados, e isso tem um custo muito grande. Tá? Beleza, ele aumenta a eficiência porque você pode fazer uma busca binária, mas não é ideal. O processo de ordenação ele é custoso. Okay? Então eu preciso de alguma coisa melhor. Tá? A ideia, quando você está trabalhando com arquivos grandes, é você trabalhar com um índice hierárquico. Tá? Então você tem uma estrutura de índice não mais sequencial na forma de um vetor, mas hierárquica na forma de uma árvore. Tá? Então você tem aí que cada registro dessa árvore vai apontar para um bloco, tá, de registro, né? Cada nó da árvore aponta para um bloco de registros, e lá dentro você faz uma busca sequencial dentro desse conjunto de registros armazenado naquele nó. Tá? Então, estruturas hierárquicas na forma de um índice, você tem o que? São as árvores de busca. Então a gente já chegou a ver árvores de busca binária, tá? A AVL e a rubro-negra, que eram árvores de busca binária, só que balanceadas, tá? Usando diferentes regras, como a altura no caso da AVL, e um esquema de coloração na rubro-negra. E a gente tem árvores de múltiplos caminhos, como a árvore 2,3 e 2,3,4, tá? E são para memória principais. O problema de você trabalhar com árvore binária de busca é que ela depende de balanceamento. Tá? Então, você tem que garantir que os seus nós são distribuídos igualmente ao longo da árvore ali. Tá? Então, eu tenho um exemplo aqui de uma AVL e eu tenho o fator de balanceamento dela aqui. Tá? Então, a gente vê que a árvore está balanceada porque o fator de balanceamento nunca é menos 2 ou mais 2. Tá? Se você usa uma árvore binária de busca, como a AVL, a rubro-negra, ela serve para você indexar os dados de forma hierárquica. Só que como ela tem apenas essa opção de ir para a direita e para a esquerda, você acaba gerando árvores excessivamente altas pensando em disco. Tá? E disco a gente tem que minimizar o número de acessos. Tá? Isso é muito mais caro do que um acesso à memória RAM. Então, vamos para a árvore de múltiplos caminhos. Qual que é a solução? Bom, eu não tenho mais uma chave dizendo se eu vou para a esquerda ou para a direita. Eu tenho n menos uma chaves e eu posso ter n filhos. Tá? Então, ok. Antes eu tinha uma chave, 2 filhos. Se eu tiver agora 3 chaves, eu posso ter 4 filhos. Tá? E assim por diante. Então, cada nó não guarda mais um único valor, guarda vários. Dentro do nó, esses valores vão estar ordenados, tá? E eles servem como separadores para todos os caminhos que eu tiver dentro dessa árvore, né? Para os próximos filhos. Alguns exemplos de árvores de múltiplos caminhos, pensando em disco, tá? Árvore B, B+, B estrela. Tá? Então a ideia é a gente ver a árvore B, tá? No começo, depois a gente vai ver as outras. Tá? Então isso aqui é um exemplo de árvore de múltiplos caminhos. Você tem ali o ponteiro, tá? E as chaves, então cada nó agora é representado dessa forma aqui. E aí você tem, bom, eu tenho uma raiz aqui com 2 chaves e ela tem 3 filhos. Então, o filho mais à esquerda, o filho aqui mais à direita, o filho do meio. Tá? Então, esse processo repete para cada um dos meus nós. Então, aqui eu tenho um filho que ele tem, no caso, uma única chave, como se fosse uma árvore binária. Então, ele vai separar entre quem é menor e quem é maior ou igual. Tá? Esquerda e direita. Perfeito. Então, a regra é a mesma, a diferença é que eu tenho mais de uma chave agora. Ok? Vantagem, tá? Você vai ter árvores muito menores, tá? Em termos de altura do que uma árvore binária. Tá? Isso é interessante. Tá? Eu não tenho que fazer tantas buscas, tá? Ali por filhos, né? Para poder acessar o nó que eu quero e com os meus dados. Tá? Então, elas são ideais para você fazer um índice em disco. Tá? Então, sistemas de banco de dados trabalham com árvore B por trás. Tá? Então, árvores mais baixas, menos acessos ao disco até o registro que eu estou procurando. Tá? Essa que é a ideia de você trabalhar com uma árvore de múltiplos caminhos. Perfeito? Então, a árvore B, tá? Lá da década de 70, okay? Desenvolvida pelo Bayer e o McCrae, então, quando eles trabalhavam lá na Boeing Scientific Research Labs. Então, trabalhar com arquivos de dados volumosos, acesso rápido aos dados, muitos SGBD, né, sistemas de gerenciamento de banco de dados, trabalham com esse tipo de árvore por trás.
Então, você tem ali que o número de acesso ao disco é proporcional à sua altura. Então, você tem uma árvore ali com 10 níveis, são 10 acessos ao disco para você recuperar o seu registro. Então, 10 níveis é uma árvore extremamente volumosa, assim, com milhões e milhões de registros. Então, a busca é extremamente eficiente. Tá? Você tem ali um buffer pool pequeno. Você não pode deixar apenas uma parte do índice, tá, dentro da memória principal, e o resto das operações elas são baseadas em disco. Perfeito? Tem um problema de nomenclatura quando a gente trabalha com árvore B, tá, que isso define as propriedades. Então, o algoritmo de remoção depende dessas definições de nomenclatura. Tá? A literatura não é uniforme, depende do autor. Tá? Então, você pega, por exemplo, a questão de ordem da árvore. Tá? Então, quando você fala de uma árvore B, você está falando da ordem dela, que é quantas chaves eu estou armazenando, quantos filhos eu tenho. Tá? Então, o Wire e o McRae, eles dizem que a ordem ela define o número mínimo de chaves que um nó pode conter. Tá? Então, olha, eu tenho um nó e ele pode ter no máximo 10 chaves, logo 11 filhos. A ordem dela vai ser, tá, o número mínimo de chaves que eu tenho lá, 5, por exemplo. O Knuth, de 73, ele diz que é o número máximo de ponteiros que um nó pode ter, tá, de descendentes. Então, o número de chaves é a ordem menos 1. Então, se eu tenho uma árvore B de ordem 4, significa que eu posso armazenar 3 chaves, tá, lá dentro. Isso é mais fácil de a gente trabalhar, porque facilita a determinação, por exemplo, de nó cheio. Tá? E a nomenclatura que a gente vai seguir aqui nessas aulas. Então, a questão da ordem da chave, da árvore B, que eu falei aqui, a gente vai seguir, né? Então, você tem um nó ou uma página, tá? Se você disse que ela tem ordem 4, ela vai ter 3 chaves e 4 ponteiros. Tá? Então, tá aqui um exemplo de um nó da minha árvore B. Perfeito? Então, o nó folha também tem diferença de nomenclatura. Então, o Bayer e o McCready fala que é o nível mais baixo das chaves, o Knuth fala que é um nível depois. Tá? Então, as folhas seriam os registros de dados realmente e não aquele último nó da árvore. Okay? Vamos considerar que aí a folha é só um último nó, tá? Só para manter a nomenclatura que a gente já viu em árvore binária de busca. Tá? Então, porque a gente vai ver aqui os conceitos, mas a gente não vai implementar acesso a disco. Então, não precisamos pensar na questão do registro no disco, tá? Só de como as propriedades da árvore funcionam. Tá? Então, tem algumas outras coisas que eu tenho que considerar. Tá? Então, eu vou considerar M descendentes, como sendo a ordem. Tá? Então, se um nó interno tem K descendentes, ele tem K menos uma chaves armazenadas. Tá? Então, sempre menos uma ali. Um nó, ele, tá, funciona como uma lista estática. Então, imagina isso aqui. Tá? É um nó, você tem ali os ponteiros e as chaves. É como se fosse uma lista estática, tá, de ordem, tá? Onde é a ordem 4, onde esse 4 que é o tamanho máximo da minha lista estática. Eu preciso definir quanto dessa lista eu estou usando, né? Quantas chaves eu estou armazenado lá dentro. Tá? Então, realmente é uma lista estática. E eu tenho que ter uma quantidade mínima. Tá? Então, cada nó, exceto a raiz, aí as folhas ali, eles vão ter no mínimo aqui um M dividido por 2 descendentes, M dividido por 2 menos uma chaves. Então tem que estar no mínimo metade do nó cheio, tá? Exceção da raiz. Perfeito? Outra característica da árvore B, todas as folhas elas aparecem no mesmo nível. Tá? Ela não tem diferença de altura entre os seus vários ramos ali não. Tá? Ela é uma árvore que está sempre ali balanceada. O próprio processo de inserção e remoção garante isso. Ok? Então, aqui eu tenho um exemplo. Então, uma árvore de ordem 3, ela tem 2 chaves e no máximo ali 3 ponteiros, tá? 3 descendentes. Aqui eu tenho um nó que só tem uma chave e logo 2 filhos. Tá? Então, isso daqui apontaria para os registros de dados, tá? Onde eu realmente faria a busca em arquivo. O resto são só chaves separadoras. Tá? Beleza, então um exemplo aqui. E a gente vê, todo mundo está no mesmo nível aqui. Tá? Então, se eu começar a inserir mais gente aqui como filho desse nó, ela vai balancear de modo que todo mundo fique no mesmo nível.
Não vai ter diferenças de alturas como numa árvore AVL ali, que permite uma diferença de um nível de altura. Perfeito. Busca numa árvore B, ela não difere muito da busca numa árvore binária. Tá? Então ela é muito parecida. Você quer achar um valor X? Bom, procura, tá na raiz? Não tá. Bom, percorre as chaves e acessa o primeiro ponteiro anterior à chave que é maior que o X ali. Tá? Então, imagina que eu quero buscar a chave C aqui. Bom, eu vou olhar aqui. Bom, C é menor que D? Sim, então eu desço nesse ponteiro aqui. E aqui dentro eu faço a busca pela chave. Então A não é igual a, não é igual a B, B não é igual a C. Opa, é igual a C sim. Achei. Quero procurar a chave K. K é menor que D? Não. K é menor que S? Sim. Desço aqui. Se fosse maior que o S e não tivesse mais chaves, eu ia descer no último ponteiro. Então é menor que o S, desço aqui. K é menor que? Não. K é menor que M? Sim, mas o ponteiro é nulo. Então ele não existe. Tá? Então uma busca bem simples aí, parece com a busca da árvore binária. Perfeito? Bom, essas são as definições, tá, de árvore B. Próximas aulas a gente vê como funciona inserção e remoção. Perfeito? Até a próxima!